Família, o tema de hoje, para a palavra de hoje, é o real efeito da graça em nossas vidas. Qual o real efeito que a graça tem feito nas nossas vidas? E quem é que é feliz, gente, por ter encontrado um lugar, por ter encontrado uma igreja que você pode chegar e ter a certeza que você vai ouvir boas notícias? Quem é feliz por isso, cara? Quem é feliz por saber que você vai sair de casa hoje, é domingo, um dia chuvoso, você vai sair de casa, você vai para a sua igreja com a certeza que eu tenho, que o que eu vou encontrar na minha igreja são boas notícias. Isso não é maravilhoso, gente? Isso não traz uma alegria enorme? Cara, o que a gente prega aqui não é nada de diferente, gente, não é nada de novo. A gente não inventou um evangelho novo. E por isso agora, porque a Nova inventou um evangelho novo, os crentes da Nova vão para a igreja tendo a certeza que vão ouvir uma boa notícia. Não, gente. O que a gente prega aqui de domingo a domingo é o evangelho. E o evangelho significa boas novas, que é o evangelho que o Paulo pregava em todas as suas cartas por onde ele ia. Ele pregava o evangelho da graça e da fé, e evangelho significa boas novas. Então, o que a gente faz aqui todo domingo não é inventar uma mensagem para te fazer sentir super bem. Ai, que legal. Pô, vou para a igreja sabendo que o Ray vai trazer uma mensagem legal. Não, gente, a gente só está pregando o evangelho. Let me tell you something. A gente só está pregando o evangelho. Isso é o evangelho. O evangelho são as boas novas. Amém, gente? E a diferença é que a nossa igreja entendeu que nós estamos vivendo na nova aliança. A diferença é que a nossa igreja entendeu que Deus ele se relacionava com o povo na antiga aliança, antes de Jesus, com base em regras e mandamentos, e Jesus ele morreu por nós, porque Jesus morreu por nós. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, todo aquele que crê que Jesus morreu pelo meu e seu pecado, todo aquele que crê recebe vida eterna. Amém, gente? Então a nova igreja, ela entendeu essa nova aliança. Ela entendeu que a salvação não depende mais de boas obras, como na antiga aliança. A gente entendeu que na nova aliança a gente não é salvo pelas boas obras, a gente não é salvo por comportamentos, mas somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Amém, gente? Inventei alguma coisa aqui? Está lá em João 3,16, todo crente sabe essa palavra de cor, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E, gente, a maravilha, outra boa notícia que eu tenho para dar para vocês, é que nesse versículo não tem asterisco. Sabe aquele contrato de seguro que você faz? Nós cobrimos se você bater ou se baterem em você, nós cobrimos o teu carro. Só que aí tem um asterisco, que aí você vai ver lá embaixo, se esse acidente for à tarde num dia de sol. Aí tu não lê o asterisco, tu bate o carro de manhã num dia chuvoso, era tarde num dia de sol. Aqui não tem asterisco. Todo aquele que nele crê não vai perecer e vai ter vida eterna. Amém, gente? Todo mundo aqui crê em Jesus, gente? Se você está aqui, eu tenho certeza que você crê em Jesus. Se você crê em Jesus, a boa notícia é que você está salvo. Amém? Amém, gente? Amém. Isso é boa notícia ou uma boa notícia? Isso é maravilhoso. Você está salvo pela fé em Jesus Cristo. E a palavra continua dizendo, no versículo 16, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Deus ele não quer nos condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou Jesus para quê, gente? Para salvar o mundo. Como que ele vai salvar o mundo? Morrendo por nós. Como seremos salvos? Crendo nele. Simplicidade do evangelho, cara. É o que a Meirinha falou. Simplicidade do evangelho. Todo aquele que nele crê será salvo. Isso é uma boa notícia, não é, gente? Aleluia. E quão maravilhoso é você ouvir essa mensagem, saber que você vai ser salvo pela fé, você saber que agora não depende mais
do seu esforço em ser uma pessoa melhor. Cara, não depende do seu esforço para você ser uma pessoa melhor. Se você não for uma pessoa melhor, a sua salvação ela está garantida. Amém, gente? Então vou meter o pé na jaca. Mete, tu vai se arrebentar. Amém, gente? A salvação que Deus nos deu, escuta isso, a salvação que Deus nos deu, ela não diminui os efeitos das nossas ações pecaminosas. Amém, gente? A gente precisa entender isso, que não importa o que você fizer, a sua alma, o seu espírito, ele está salvo, porque essa é uma promessa, Deus ele te garantiu isso, na palavra dele, ele declarou que todo aquele que crer no meu filho está salvo, não tem asterisco. Se você cometeu o pior pecado da sua vida, a sua alma, o seu espírito, ele está salvo, porém você vai se lascar. Amém, gente? Tudo aquilo que a gente faz de errado nessa vida, a gente se arrebenta. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. A gente precisa entender uma coisa. Quando a palavra fala que o salário do pecado é a morte, fala da natureza pecaminosa. Quando nós tínhamos a natureza pecaminosa, todos nós estávamos fadados à morte. Amém? Não é porque eu era um bêbado e vivia drogado que eu ia para o inferno mais do que a pessoa que era mais boazinha aqui. Amém, gente? Você poderia ser, antes de entregar a sua vida para Jesus, a pessoa que mais maravilhosa, mais correta da face da terra. Você ia para o mesmo inferno que eu, que era louco. Por que disso, gente? Por causa da natureza pecaminosa. Não era pelo aquilo que a gente fazia, mas era por quem nós éramos. Descendentes de Adão, recebemos dele a natureza pecaminosa, por causa dessa natureza que nós tínhamos, nós estávamos fadados ao inferno. Jesus veio, morreu por nós, para que todo aquele que nele crê se torne um filho de Deus, recebam uma nova natureza, uma natureza agora santificada, e porque ele aniquilou a natureza pecaminosa, nos deu uma natureza santificada. Hoje eu e você temos paz com Deus e a certeza de que somos salvos. Amém, gente? Isso é boa notícia ou só boa notícia, gente? Isso é maravilhoso. E aqui a gente não esconde nada, né? As pessoas falam, o Evangelho da Graça fala que a pessoa pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Na lei também pode fazer tudo. Ai daquele que te impedir de fazer qualquer coisa, porque foi o próprio Deus que te deu o livre-arbítrio. Ai de mim tirar de você o seu livre-arbítrio. Todos nós temos a liberdade de fazer o que a gente quiser. Aonde você for, qualquer país que você for, tem as leis. As leis te impedem de fazer algo. A lei nunca impediu ninguém de fazer nada. As pessoas continuam matando, as pessoas continuam roubando, só que sofrem as consequências daquilo que elas fazem. Amém, gente? Tá claro isso, gente? Estão entendendo a diferença do que o povo fala? O Evangelho da Graça é permissão para pecar. Na lei você também tem permissão para pecar. Só que na lei, na antiga aliança, castigo e condenação de Deus, maldição de Deus, caía sobre você. Na nova aliança, esse castigo e maldição caiu sobre Cristo. Agora, aquilo que a gente faz de errado, não cai mais maldição nem condenação sobre nós, porque Deus condenou Cristo Jesus, mas nós continuamos sofrendo as consequências daquilo que a gente faz de errado. Tá claro isso, gente? Mas isso continua sendo uma boa notícia, não é, gente? Uma boa notícia de que, mesmo que a gente esteja falhando ainda, a gente esteja no caminho, a gente esteja aprendendo aquilo, quem Deus nos tornou. Por mais que a gente esteja aprendendo quem Deus nos tornou, a gente sabe que durante essa caminhada de erros e acertos, a gente tem paz com Deus. A gente sabe que Deus está ali como nosso Pai, pronto para nos segurar a hora que a gente cair, a hora que a gente reconhecer, Pai, pisei na bola. Fiz a maior besteira da minha vida. Filho, vamos embora. Sacode a poeira. O que aconteceu no seu passado ficou para trás. Vamos avançar.
Vamos avançar, eu estou contigo, você tem o meu espírito, você pode todas as coisas no meu espírito que te fortalece, no nome do Senhor Jesus, você tem autoridade e poder para levantar, mudar completamente a situação, as coisas que você fez no passado e passar a se tornar aquele quem eu já declarei que você é. Amém, gente? Isso é uma boa notícia, gente. Meu Deus, não é maravilhoso você poder ir para uma igreja e ouvir uma palavra quentinha no teu coração, a certeza de, cara, meu pai está sempre comigo. Meu pai, ele não me condena. Eu sei que eu preciso melhorar, mas eu sei que eu tenho meu pai no meu lado. Amém, gente? Isso tudo aconteceu por causa da graça de Deus, o favor imerecido de Deus, que Paulo menciona em Efésios 2:8. Eu leio isso todo domingo, gente. Jesus vai voltar e eu vou estar lendo isso, até que vocês respirem essa palavra. Amém? Muitos podem saber essa palavra, mas outra coisa é você viver essas palavras. Amém, gente? E eu vou continuar lendo as mesmas palavras até vocês estarem vivendo essas palavras. Amém, gente? Tenham paciência, é para o bem de vocês. Amém? Efésios 2:8 e 9 fala: pois vocês são salvos pela graça. Essa palavra salvação é vida plena, vida abundante. Vocês são salvos, receberam salvação, foram libertos do pecado, foram libertos da maldição. Vocês receberam vida plena, vida abundante, bênçãos, prosperidade, saúde plena sobre a sua vida. Vocês receberam isso tudo pela graça, sem merecer. E como que vocês receberam isso? Por meio da fé. Fé em quê? Fé em Jesus Cristo. Fé que o sacrifício de Jesus por mim e por você foi suficiente e nele nós recebemos vida plena e vida abundante. Aleluia! Quem crê nisso? Você foi salvo pela graça, você recebeu salvação pela graça, você recebeu vida abundante, vida plena pela graça, mediante a fé naquilo que Cristo fez por você. Aleluia! E a palavra, e o Paulo, ele continua falando, e isso que vocês receberam, isso é o dom de Deus. Vocês receberam salvação pela graça e a fé que vocês têm, isso é um presente que Deus deu a vocês para vocês crerem e receberem tudo aquilo que Ele tem para vocês. E let me tell you something, isso não é por obras, para que nenhum de vocês fique olhando um para os outros e falando, ih, aquele ali, ó, ih, está no pecado ainda, ó. Faltou o culto domingo passado. Ih, não sei se vai estar na glória não, hein? Aquele lá, ouvi falando palavrão ali na semana passada. Não sei não, cara. Ele não salvou a gente dessa forma, para justamente nenhum de nós ficarmos nos achando mais do que o outro, mais santo do que o outro, para todos nós termos a certeza e a convicção de que hoje nós somos quem nós somos pela bondade de Deus. Amém, gente? Aleluia, isso é uma boa notícia, church. Romanos 8:1 fala, portanto, agora, repete comigo, agora, com toda a força, agora, right now, já não há condenação para aqueles que estão, pode parar, gente, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está falando aqui? Hoje eu e você não tem mais condenação sobre a minha vida e a sua, porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, o Espírito de Deus nos deu vida nele, nos deu um novo Espírito nele, porque nós temos o Espírito dele. Hoje eu e você não estamos mais sobre o domínio da lei. Hoje eu e você não somos mais avaliados pelo nosso desempenho ao cumprir leis, regras e mandamentos. Por que isso? Porque se Deus permitisse que nós permanecêssemos nesse sistema de obediência, leis, regras e mandamentos, esse sistema nos leva à morte. Porque quem não consegue cumprir as 613 leis que contém nesses mandamentos, nessa aliança de Deus, está fadado à morte. Amém, gente? Por isso que o Espírito de Deus, ele nos resgatou, por isso que a palavra fala que por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei
do pecado e da morte. Paulo ele fala que essa lei, ele não sabia o que era cobiçar, até a lei falar, não cobice. A lei fazia com que era como um espelho. Você pode ser feinho. Se você comprar um espelho e olhar no espelho, se você se achar feio, a culpa é do espelho. Aos olhos de Deus você permanece lindo, tá? Mas no espelho, a culpa é do espelho? Não, cara. Na glória, Deus vai glorificar teu corpo, vai estar melhor, amém, gente? Mas olha só, a culpa é do espelho, é o efeito da lei, amém? A lei são 613 mandamentos para você olhar para ele e falar, meu Deus, eu estou lascado. Falei nesse, falei nesse, falei nesse, falei nesse, 613, tu imagina a quantidade que a gente falhou. Serve para isso, para você olhar e falar, eu já era, acabou a minha vida, eu vou para o inferno. Mas Cristo veio e nos resgatou da maldição da lei, amém? Isso está lá em Gálatas 3,13, fala, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também em nós, gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Meu Deus, isso é uma boa notícia ou é uma boa notícia, church? Isso é maravilhoso, né, gente? Saber que o padrão moral de Deus é lindo, é maravilhoso. Ele criou o ser humano para viver nessa perfeição que é o padrão moral de Deus, que é a lei. 613 leis, são 613 princípios de como o homem deve se relacionar um com o outro e como o homem deve se relacionar com Deus. E dentro desses princípios, Adão foi criado. E ele vivia assim, de uma forma natural, ele se relacionava em tamanha harmonia com Eva na época que andavam nus e não viam, não tinham vergonha de tão puro que eles eram. E esse era o que Deus estava querendo mostrar para o homem ao entregar essas leis, o padrão moral dele. Só que nós, homens, descendentes de Adão, que fomos separados de Deus, assim como Adão, era impossível para nós cumprirmos todas essas regras e mandamentos, tendo ainda os nossos corpos corruptíveis e a nossa alma toda zoada de tudo aquilo que a gente ainda viveu no passado. Amém, gente? A gente precisa entender que Deus ele nos deu um espírito, um novo espírito, um espírito santificado, mas a nossa alma, o nosso corpo, ele está nesse processo de transformação e santificação a cada dia, nos fazendo parecer mais com Jesus em pensamentos, palavras e em ações. Está fazendo sentido isso, gente? Tá certo, Alex? Tá certinho. Amém. Legal, gente. Isso é uma boa notícia ou é uma boa notícia, gente? Isso é maravilhoso. Agora eu tenho uma pergunta de Deus para vocês. Que efeito ouvir essas palavras da graça e da fé tem gerado em você? Que efeito ouvir isso tem gerado em você? Tem gerado o efeito, ai, ufa, agora eu não preciso ficar paranoico com o pecado, posso até dar uma relaxada. É esse o sentimento que tem gerado? Ou talvez, ai, finalmente achei uma igreja que não cobra o dízimo, aleluia. Ai, Jesus, aleluia, uhul, vou poder gastar toda a minha grana comigo. Ai, estava procurando um lugar assim. Foi esse o sentimento que gerou em você? Ou, ai, glória a Deus, não preciso mais ficar fingindo ser quem eu não era. Olha, o pastor falou que Deus me aceitou do jeito que eu sou, então vocês vão ter que me aturar, igreja. Misericórdia, gente. Ou gerou o sentimento de, ai, glória a Deus, Jesus pagou as minhas dívidas e agora já não preciso fazer nada para ninguém, porque hoje eu sou justiça de Deus, aleluia.
Beber uma aguinha. Gente, deixa eu falar uma coisa. Se esse sentimento, você chegou em algum momento, chegou a sentir isso, isso revela que a gente precisa de uma revelação mais profunda da graça de Deus. Amém, gente? Possivelmente, pessoas que pensam dessa forma foram pessoas que foram violentamente abusadas pela religiosidade. E a hora que se depararam com as boas notícias do Evangelho, se sentiram libertas a ponto de não saberem como controlar seus sentimentos e talvez até mal interpretar o que é de fato a graça de Deus. Pessoas que estão em busca desse entendimento do que de fato é a graça de Deus e qual é o propósito da graça de Deus. E quando a gente se pergunta qual é de fato o propósito da graça de Deus, a gente precisa ler a palavra e entender o que de fato para que Ele nos deu a graça dele, somente para a nossa salvação, ou para que a gente se torne pessoas melhores, ou que esse poder da não condenação nos ajude, na verdade, a avançar e nos tornarmos pessoas melhores. Tito 2,11 fala o seguinte: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Versículo 12 fala: essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. A graça tem um propósito: nos ajudar na descrença daquilo que Deus ele fez em nós, através de Cristo Jesus, nos dando um novo espírito. E ela tem como propósito fazer com que a gente abandone as paixões mundanas do nosso antigo ser que morreu com Cristo. E o propósito dela é nos levar a vivermos neste mundo uma vida prudente, equilibrada, de forma correta e uma vida dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Família, essa igreja, a gente tem um zelo muito grande pela palavra. E eu não digo isso por uma decisão do Fragale, dos pastores, uma decisão minha e da Nanda de, cara, não vamos trazer palavras duras para a igreja. Essa é uma decisão do Espírito de Deus, amém? Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo ele falou muito, de uma forma muito forte no meu coração. Falou: Rei, o desejo do meu coração, do coração do Pai, é levar os filhos a avançarem, a irem além. Não é ir para o além não, tá, gente? Segura a onda. Mas irem além, sair de uma posição onde, caramba, eu olho para trás, eu vejo o quanto eu avancei. Ei, tem mais para você. Amém? Tem mais. Deus ele quer te levar além, Ele quer te tornar uma pessoa melhor. Vocês entendem que quanto melhor nós nos tornamos no nosso caráter, nós prosperamos em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais eu aprendo a ser misericordioso, mais misericórdia eu recebo. Quanto mais amor eu tenho para dar, mais amor eu recebo. Quanto mais eu recebo o perdão de Deus, mais eu perdoo. Quanto mais eu amo a minha esposa, mais amor eu recebo dela. Quanto mais fiel eu sou no meu trabalho, eu recebo fidelidade dos meus clientes. Quanto mais honesto eu sou naquilo que eu faço, eu recebo os frutos da minha honestidade. Quanto mais sincero eu sou, eu recebo os frutos da minha sinceridade, que é as pessoas validando quem eu sou como pessoa. Amém, gente? Tudo que Deus, Ele quer falar no nosso coração hoje, que Ele quer falar para a gente, o Espírito Santo falou, não é de forma alguma para trazer peso nem condenação para ninguém,
porque quem condena é o Satanás. A minha obra na vida dos meus filhos é revelar a eles a justiça de Deus nele, é quem eles são, não é falar para eles o que eles fizeram de errado, mas é quem eles são em Cristo Jesus. Se você mentia, já não há necessidade de você mentir. Ei, você não é um mentiroso. Em Cristo Jesus você não é um mentiroso. Em Cristo Jesus você não é corrupto. Filho, você é justo. Você tem o caráter de Jesus em você. Mas, pai, eu fui assim a vida inteira. Você foi. Você não é mais. Você tem a natureza do próprio Deus em você. E filho, eu não te falo isso para você mudar de hoje para amanhã pela força do teu braço, porque você não vai aguentar. Você pode sustentar isso por 2, 3 dias e no quarto você vai voltar a ser quem você era antes. O chamado de Deus para hoje, que está no coração do Pai hoje, é que a gente possa abrir o nosso coração e falar: Pai, eu quero avançar. Eu sei que tem áreas na minha vida que eu não entreguei por completo o controle da minha vida. Nessa área, nas suas mãos, eu entendo que você tem o melhor para mim. E nessa noite, Pai, eu decido que eu quero entregar por completo todas as áreas da minha vida na tua mão, para que você reine sobre a minha vida em todas as áreas dela. Em nome de Jesus. O que o Espírito Santo ele está procurando hoje são corações humildes que entendam que precisam dele para avançar, para mudar, e entendam que eu não cheguei à perfeição ainda, tem muita coisa que eu preciso mudar, e Espírito Santo, eu me rendo e eu te peço a tua ajuda para me tornar uma pessoa ainda melhor. Esse é o desejo do Espírito, do coração de Deus nessa noite. Amém, gente? Trazer ânimo, trazer expectativa alegre de coisas boas, não um sentimento de condenação. Amém, gente? Esse é o Espírito do nosso Pai. Nunca é um espírito de nos colocar para baixo, mas sim de nos levantar e nos fazer brilhar. Cadê as únicas? Rise and shine, people. Rise and shine, friends. Levantem-se e brilhem, porque é isso que Deus tem para a gente. Amém? Uma vida de avanço. Quando a gente tem a genuína revelação da graça, deixa eu voltar um pouquinho. Tudo isso que a gente falou, tudo isso depende de uma revelação da graça. Porque a revelação da graça fala sobre uma entrega completa e fala sobre viver completamente rendido a Jesus. A entender que tudo que você pode se tornar depende da sua rendição a Ele. Depende da obra consumada que Ele já fez por você, depende de você se entregar e aceitar que Ele já declarou que você é perfeito aos olhos dEle, que você pode ir muito além, que você tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Ter uma revelação da graça é entender que não é mais pelas minhas obras, é entender que quando Cristo ele falou está consumado, ele já determinou quem você é nele. Amém, gente? Está fazendo sentido? Quando Cristo ele falou está consumado, ele já declarou quem você é nele. A nossa caminhada agora com Jesus é sobre nós vermos na palavra, lermos na palavra, vivermos numa constante comunhão com o Espírito Santo e receber dele a revelação de quem nós somos. Amém, gente? Não é sobre esforço. Eu não vou agora jejuar para eu me tornar mais santo, o que é impossível e o que não faz sentido nenhum fazer isso, porque nenhum homem na história da humanidade conseguiu se santificar sem o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos santificou. Amém? A palavra fala, Jesus ele fala: Pai, santifica-os. Pai, santifica-os. Ele não pega os discípulos e fala: olha só, vocês vão ter que se santificar. Pô, como, Jesus? Dá teu jeito, meu irmão. Jejua aí a vida inteira. Quero vocês vivendo em cima do monte, orando 365 dias no ano, para vocês serem santo, 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 3 vezes santos de verdade. Foi isso que Jesus falou. Jesus orou ao Pai e falou: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade.
como que Deus ele tem nos santificado na palavra dele, quando a gente pega a Bíblia para ler, e o Espírito ele vai renovando a nossa mente, nos santificando, renovando a nossa mente, tirando da nossa mentalidade quem nós éramos, costumes que nós tínhamos, jeitos que nós tínhamos, e passa a revelar ali na palavra, segundo o caráter de Cristo, quem nós somos. Quando a gente faz isso, a gente está sendo santificado pelo Pai através da leitura da palavra em comunhão com o Espírito. Está fazendo sentido isso, gente? O que faz mais sentido? Você ser santificado dessa forma, na leitura da palavra, vendo o caráter de Cristo ali, quem Deus ele me tornou ali na palavra, quem Deus já declarou que eu sou em Cristo Jesus? O que faz mais sentido, eu ser santificado na leitura da palavra e comunhão com o Espírito, ou eu jejuando? Jejum fala de sacrifício, jejum fala de esforço próprio, eu me esforçar para tentar tirar algo de mim que na verdade Cristo já arrancou de dentro de mim no seu sacrifício, tirando de mim a natureza pecaminosa dele. Faz sentido isso? Eu me sacrificar, ou eu fazer atos de esforço humano para tentar fazer em mim algo que Cristo já fez? Caramba, eu ouvi isso, deu um nó na minha cabeça, quando eu vi isso pela primeira vez. Deu um nó, mas eu falei, cara, isso faz sentido. Isso faz sentido, porque no outro ministério que a gente vivia, a gente jejuava a vida inteira, e era vergonhoso, porque os amigos chamavam para almoçar, pô, não posso, estou jejuando, e a palavra fala, se tu jejuar, que a tua cara nem pareça que tu está jejuando. E quem vive na religiosidade parece que tem uma alegria de falar, estou fazendo jejum de internet, fechei meu Instagram, não estou mais usando o Instagram. Parece que o religioso tem essa alegria, né, de dizer que eu estou fazendo algo para se sentir melhor. Não, eu sei que tem gente que cortou o Instagram para passar tempo mais produtivo, eu sei, gente, amém, glória a Deus. Aqui na igreja a gente não tem isso, gente. Então vocês estão entendendo que essa mudança, essa transformação da gente viver de fato os efeitos da graça na nossa vida, só é mediante uma revelação profunda da graça, só é mediante uma revelação profunda de que eu sou quem eu sou pela graça de Deus, eu sou quem eu sou por causa da obra consumada de Jesus. Enquanto eu não entender isso, gente, a gente vai continuar vivendo mediante ao nosso próprio esforço, ao nosso esforço próprio que cansa. Chega uma hora que tu não sustenta. Gente, a penca de pastores super legalistas que botam um peso sobre a igreja horroroso. Aí sai escândalos que tu descobre que o cara está traindo a mulher. Cara, isso pode acontecer na nossa igreja também. Não estou anulando isso. Mas eu estou falando são pessoas que estão tentando pelo esforço próprio ser algo que somente Jesus pode nos tornar. Eu nunca, por esforço humano, vou conseguir ser quem Deus já declarou que eu sou. E enquanto eu não entender que Cristo já declarou que eu sou filho amado, aceito, justificado, perdoado, que Ele selou o Espírito de Deus em mim para que eu me torne mais que vencedor em todas as coisas. Enquanto eu não entender isso, eu vou continuar me esforçando para ser algo que Cristo já me tornou. Permaneceremos como aqueles ratinhos que ficam rodando naquela roda sem fim, para chegar em lugar nenhum. Estão entendendo a importância da revelação da graça, que a gente só avança entendendo que Deus ele fez uma obra consumada em Cristo Jesus? Estão entendendo isso, gente? Glória a Deus. Quando temos uma genuína revelação da graça, inevitavelmente temos as nossas vidas transformadas. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo Jesus, alguém aqui está em Cristo Jesus, gente? Mais da metade, aleluia. Alguém aqui está em Cristo Jesus, gente?
todo mundo, glória a Deus, cara. Nós estamos em Cristo Jesus e por causa disso as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo Jesus, teu passado foi apagado, tudo se fez novo. Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Vocês entendem a leveza do Evangelho, cara? É como um pai. Gente, entende isso, em nome de Jesus, cara. Meu relacionamento com o Joshua, eu não quero que o Joshua me obedeça para eu falar, muito bem, menino obediente. Nem ele para se orgulhar, eu sou muito obediente, papai. Vocês entendem que não faz sentido isso? Eu quero que meu filho ouça os meus conselhos para que ele não faça, desculpa o termo, as cagadas que eu fiz no passado. Eu quero que ele me ouça para ele não cometer os mesmos erros. Não é para ele falar, ai meu filho, olha meu filho super obediente, gente, olha ele que obediente, faz tudo que eu faço, que eu falo. Não, eu quero que ele ouça os meus conselhos e aplique isso na vida dele, para que ele não sofra como eu sofri. Deus, ele fala e nos aconselha, não é para falar, nossa, o reizinho está super obediente, mas filho, é esse o caminho. Vamos, filho, é isso aí. Olha o que você está vivendo, olha a vida maravilhosa que você está vivendo, olha que coisas incríveis você está desfrutando, porque você tem me dado ouvidos. Estão entendendo isso? Nada na palavra é obedeça, obedeça, você tem que obedecer porque o teu Deus é um capitão que está querendo mandar na tua vida. Ele é o teu pai. E Ele quer te aconselhar para que você desfrute de uma vida maravilhosa. Faz sentido isso, gente? Meu Deus. Aí, é por isso que Paulo ele fala, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, gente. Foi dado conselho a vocês a despir-se de quem você era, do teu velho homem, e morreu. Você não é mais isso que você era. As tuas características passadas não condiz mais com quem você é agora. Cara, joga isso para trás, bota isso para trás da tua vida, nos ensinando a despir-se do velho homem, que se corrompe com desejos enganosos, e ele nos ensina a sermos renovados no modo de agir, no modo de pensar, church. Por isso que Paulo ele fala, cara, renova a tua mente. Você precisa renovar a sua mente. Não é, o rei falou, então agora eu tenho que andar assim. Cara, renova a tua mente. Saiba o que é bom para você, o que Deus ele tem para você. Amém, gente? E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Lembra que a gente falou, Pai, santifica-os na tua verdade. Isso está em João 17:17. Jesus ele falou, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Voltando para o finalzinho, para o versículo 24 de Efésios 4, ele fala, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade, cara. Proveniente da verdade. Quando a gente não estuda esse livro, a gente nunca vai saber quem nós somos. Quando a gente não estuda a palavra, a gente não fala nem estudar, se relacionar, amém? Esse livro é vivo, cara. Isso daqui é Jesus em papel e tinta. É o Espírito de Deus em papel e tinta. Quando você lê, você está tendo um relacionamento aqui com teu pai, ouvindo do teu pai quem você é, aquilo que ele fez por você, como ele te vê, tudo aquilo que você tem em Cristo Jesus. Amém, gente? Aleluia. Quando temos a genuína revelação da graça, inevitavelmente nos tornamos pessoas humildes. Romanos 12:3 fala, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Gente, entenda isso.
não é para você ficar se tratando como um lixo, não. Cara, só não tenha um pensamento, um conceito mais elevado do que você deve ter. É você entender que você é quem é por causa do Espírito de Deus que habita em você, e é o mesmo Espírito que habita em todos nós, e nós somos o que somos por causa desse mesmo Espírito que está em vocês também, então por isso somos iguais. Amém, gente? Cara, quem tem a genuína revelação da graça, inevitavelmente se torna uma pessoa humilde, porque entende que somos quem nós somos por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Continuando, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. 1 Coríntios 1, 31 fala, portanto, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém, gente? Eu sou próspero por causa dele. Eu tenho sido bem sucedido no que eu tenho feito por causa dele. Eu tenho sido um bom marido por causa dele. Eu tenho sido um bom pai por causa dele. Eu tenho sido um bom amigo por causa dele. Eu tenho sido querido por todos, como todos me amam nessa igreja, por causa dele. Amém, gente? Humildade de reconhecer, cara, que não é sobre mim, mas é sobre quem ele me tornou. Amém, gente? Quando a gente tem a genuína revelação da graça, inevitavelmente nós temos a necessidade de servir. João 13, 14 e 15, o próprio Jesus fala, agora eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pelo amor de Deus, não entra nessa, tá, gente? Que eu já vi igreja, um querendo lavar o pé do outro, naquela chulezeira, o pé horroroso. Pelo amor de Deus. Uma coisa eu garanto, como pastor de vocês, líder dessa igreja, você nunca vai ter que passar por um negócio desse. Amém, gente? Pelo amor de Deus, não inventa essa, hoje vamos lavar o pé do pastor. Não! Pelo amor de Deus, don't do it. Não faça isso. Por favor, amém? A gente entendeu que aquilo era cultural. Naquele tempo os discípulos andavam de sandália, sujavam os pés, era piso de terra, piso batido, sujavam os pés, era tradição, amém, gente? Hoje a gente anda de tênisinho, Vans, bonitinho, com meia, guardado, não suja, não tem necessidade. Amém, gente? Como que a gente honra uns aos outros servindo? O que Jesus quis falar? Cara, assim como eu servi os meus discípulos, sirvam uns aos outros. Amém? Quem tem a genuína revelação da graça, vê Jesus e se torna como ele. Não tem como a gente ver o nosso mestre que entregou a vida por nós, lavando os pés dos discípulos, e a gente permanecer sem servir uns aos outros, church. Amém? Gálatas 5,13 fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros com amor. Cara, a gente foi chamado para a liberdade, não vamos nos dar a liberdade de que agora, eu sou livre, então não preciso fazer nada para ninguém. Não, church. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. 1 Pedro 4,10 fala, cada um use os dons que recebeu. Church, todos nós, todo mundo, 100% das pessoas que estão aqui, que estão assistindo a gente, todos os crentes, 100% dos crentes receberam dons de Deus. Amém, gente? E que Pedro está falando aqui cada um pega esse dom que Deus te deu para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em sua forma diversa. Meu Deus! O nosso sonho como igreja é ter 100% da nossa igreja servindo. Cara, se envolva no que for para servir uns aos outros, porque Deus te deu dons. Church, e enquanto a gente não levantar o bracinho e falar, eis-me aqui, deixa eu ver o que tem para fazer nessa igreja, enquanto a gente não fizer isso, a gente não está nos dando a oportunidade de exercitar aqueles dons que Deus já nos deu.
Amém, gente? A gente não quer todo mundo da nossa igreja servindo para dizer que todo mundo serve. A gente quer que os dons de cada um sejam desenvolvidos. Faz sentido isso, gente? Amém? Glória a Deus. Quem tem a genuína revelação da graça, inevitavelmente se torna uma pessoa generosa. Olha o que aconteceu com a igreja da Macedônia. Olha o que Paulo falou sobre a igreja da Macedônia. 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. Paulo lhe fala: quero que vocês saibam, irmãos, o que aconteceu com as igrejas da Macedônia. Apesar da extrema pobreza, a alegria transbordante deles foi tão grande e a riqueza da sua generosidade foi ainda mais profunda. Eu lhes dou testemunho de que, segundo as suas forças e além das suas forças, eles deram espontaneamente, pedindo-nos com insistência, gente, a graça de poder participar da contribuição para os santos. Meu Deus. Cara, quem não consegue ver o efeito da graça nessa igreja? Extremamente pobres. Eles tiveram que insistir, eles eram tão pobres. Eu acho que aquele ditado pobre, pobre, pobre de marré de si poderia ter sido aplicado a eles, porque eles eram tão pobres a ponto de Paulo falar: gente, não, pelo amor de Deus, olha a condição de vocês. Não, e eles: não, Paulo, por favor, me dê essa graça de poder participar no teu ministério, o ministério dos santos. Estão entendendo o poder da graça, a revelação da graça na vida daquele que entendeu, quem teve a genuína revelação? Quem teve a genuína revelação inevitavelmente se torna uma pessoa generosa. Quando temos a genuína revelação da graça, inevitavelmente nos tornamos pessoas com uma gratidão incondicional, church. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. Não está falando por todas as circunstâncias. Paulo, ele não está falando: peguei uma gripe, ai, aleluia. Não, gente, amém? A gente não dá glória a Deus pelas desgraças que acontecem na nossa vida. A gente dá glória a Deus apesar das desgraças que podem acontecer na nossa vida. Amém, gente? Cara, estou sem trabalho. Glória a Deus, porque Ele é o meu Pai e eu estou para ver o milagre dEle na minha vida. Cara, eu estou sem grana para pagar minhas contas nesse mês agora, mas eu glorifico a Deus porque eu tenho a certeza que essa é uma oportunidade para eu ver mais uma vez a graça e o favor dele se manifestando na minha vida, e chegando no momento certo eu vou ter a provisão que eu preciso. Amém, gente? Espírito de fé. Aleluia. Quando temos a genuína revelação da graça, inevitavelmente temos compaixão e passamos a perdoar facilmente. Efésios 4,32 fala: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Na antiga aliança, Jesus falou: perdoem. Antes de eu morrer por vocês, falou assim: ó, judeus, eu ainda não morri por vocês, tá? Como eu ainda não morri pelos seus pecados, vocês precisam ainda perdoar os pecados dos outros para que o Pai possa te perdoar. Aí Cristo vem e morreu por todos os nossos pecados. Aí o que Paulo fala para a igreja? Igreja, perdoa, porque vocês já foram perdoados em Cristo Jesus. Amém, gente? Quem tem a revelação da graça sabe o quanto foi perdoado e sabe o quanto que foi perdoado, e por causa disso perdoa. Amém, gente? Gente, a palavra fala também, tem um versículo, não me lembro agora qual versículo que era, mas é uma passagem que fala de um cara que estava devendo muita grana e outro que estava devendo menos a esse cara. Eu sou terrível com referência, gente. Conclusão era que aquele que devia muito foi perdoado, o que devia menos, por esse não foi perdoado. E a mensagem é:
Aquele que muito foi perdoado tem mais sentimento de gratidão, perdoa com mais facilidade. Se a gente tem dificuldade de perdoar, se a gente não tem esse sentimento de plena gratidão, é porque a gente ainda não entendeu qual era o nosso destino. Minha gente, se vocês já pararam para pensar que inferno deve ser um inferno? Já parou para pensar? Que inferno deve ser um inferno? A gente aqui é acostumado com ar-condicionado central, né? Aleluia. Fui para o Brasil, eu sofri, gente, que não tinha ar-condicionado central, suave igual um porco. Cara, imagina o inferno. O inferno não tem ar-condicionado central, o lugar queima em chamas, e antes de Cristo, estávamos fadados a viver nesse lugar, sem ar-condicionado central, sem sushi, sem picanha. Era um inferno o nosso destino. Ô, gente, se você tem dificuldade de perdoar, é porque você não entendeu do que Jesus te livrou. Se você tem dificuldade de amar, dificuldade de perdoar, dificuldade de considerar as pessoas, é porque você não sabe o que Jesus ainda fez na tua vida. Se você parar um pouco para entender do que Ele te livrou, o teu sentimento de gratidão a Ele vai ser tamanha, que você vai olhar para as pessoas e vai falar: cara, como eu não vou exercer com Ele a misericórdia que Cristo exerceu comigo? Amém, gente? Quando temos a genuína revelação da graça, inevitavelmente temos uma confiança inabalável em Deus. Romanos 8, 32 e 34, depois o 38 e 39 diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho. Cara, quem não tem a revelação da graça não entende isso, cara. Quem não tem a revelação da graça vive com medo. Quem não tem a revelação da graça vive correndo atrás do dinheiro. Quem não tem a revelação da graça coloca toda a sua confiança no seu trabalho. Quem não tem a revelação da graça não entendeu isso que está escrito aqui. Mas glória a Deus que todos nós aqui temos, amém, church? Glória a Deus que todos nós aqui temos, amém, church? Diga pelo menos pela fé. Glória a Deus que todos nós aqui temos, amém, church? Glória a Deus. Temos essa revelação da graça profunda no nosso coração, uma confiança inabalável em Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas, church? Qualquer coisa que você possa estar sentindo falta agora, seja, cara, falta de amor, seja escassez financeira, seja escassez na tua saúde, seja o que for, aquele que não poupou seu próprio filho, como não te dará e de graça, sem você merecer? Não é pelo teu merecimento. Tem gente que não recebe cura porque acha que não merece. Não é pelo teu merecimento, é pela graça de Deus. Tem filhos que não estão vivendo aquilo que Deus tem para eles porque eles não entenderam que é pela graça. Estão achando que depende ainda do desempenho dele, e aquilo que foi dado de graça está sendo impedido de ser concedido porque a pessoa ainda está achando que é por merecimento. Meu Deus! Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem te justifica. Quem os condenará? Quem vai te condenar, church? Foi o próprio Cristo que morreu por você e mais ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, e Paulo já não sabe mais o que falar, e ele falou, nem qualquer outra coisa, na criação, nem nada, eu não sei mais o que eu vou te falar aqui, listar, para você entender que nada será capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu Deus, vamos ficar de pé, church.
Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo continue falando ao coração de vocês. Essa é uma noite muito especial que eu tenho certeza que Deus ele fez uma obra, Ele está fazendo uma obra muito poderosa na vida de cada um de nós. E enquanto eu estava preparando essa palavra, eu senti muito no meu coração o desejo de Deus em validar isso, validar o desejo dEle, validar a vontade dEle na vida dos filhos, sabe? Tudo que a gente ministra aqui, a gente sabe que está disponível para todos nós, porém não é fácil para todos, a gente sabe disso. A gente como igreja, a gente sabe que por mais que a gente recebeu um Espírito santificado, a gente tem uma história, e por causa dessa história a gente deixa de viver muitas vezes aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que Deus instituiu a igreja, para a gente estar junto uns com os outros, para a gente estar orando uns pelos outros, para a gente estar fortalecendo uns aos outros em fé. Amém, gente? Nós existimos como igreja para que todos nós possamos ser sinceros uns para com os outros e falar: Ray, eu acredito no que você falou, é a palavra de Deus, eu creio que aquilo que você falou é verdade, mas está difícil para mim, é difícil para mim. E a gente existe como igreja para a gente falar: eu estou contigo, Deus é com você e eu estou com você também, vamos caminhar junto. Amém? Não desista, não se julgue, não se condene por ter dificuldade de renovar a sua mente e receber essa revelação no teu coração. Não se julgue, não se sinta mal por isso. E eu sinto no meu coração, o Espírito Santo ele colocou no meu coração do desejo dele de como igreja a gente está se fortalecendo nessa noite. O Espírito Santo ele está procurando corações humildes para reconhecer que eu creio na palavra. Deus, eu creio na tua palavra, eu creio em tudo que foi ministrado aqui, mas Espírito Santo, eu preciso de ajuda, nessa noite eu preciso de ajuda, eu quero viver isso, eu me rendo à tua vontade, mas eu preciso da tua ajuda, eu creio na tua palavra, mas eu preciso da tua ajuda. E o Espírito Santo ele está procurando hoje corações sinceros, que queiram de fato avançar. O Espírito Santo hoje está procurando corações sinceros, que dizem: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, seja na área mais simples da tua vida, mas eu quero romper, eu não aguento mais ficar cometendo os mesmos erros, eu não aguento mais ficar carregando esse peso, eu não aguento mais ficar carregando essa falta de perdão, eu não aguento mais ficar carregando essa dor que eu sei que Deus já me libertou dela, eu não aguento mais. O Espírito Santo ele está hoje buscando corações humildes e sinceros que estão precisando de ajuda, e o desejo dele nessa noite é te ajudar, é te levar a entender que você não está sozinho, que você tem Ele, e que você tem cada um de nós aqui para estar caminhando contigo e te ajudando e te fortalecendo todos os dias da sua vida. Amém?